Olá! Hoje estamos aqui com o Eduardo Colombo, diretor comercial das lojas Colombo. Ele vem falar um pouquinho sobre um olhar do varejo. Vem nos contar um pouquinho da sua experiência e especialmente o que vocês buscam quando estão selecionando pessoas lá na Colombo. Fala um pouquinho para nós o que vocês consideram importante no processo seletivo. Oi, Zuleika. Bem, além das competências técnicas que a gente busca para cada área ou para cada cargo, existem alguns fatores que são comuns, né? Como liderança é muito importante no varejo, porque o varejo ele é tratado do seu início ao fim através de pessoas, através de equipe, através de venda, de metas. Então é muito importante que se tenha liderança, né? Persistência, porque o varejo todo dia é uma meta nova, um desafio novo, então isso tem que estar também dentro das competências, né? Seriedade, honestidade, né? E muita persistência, porque o varejo ele é dinâmico, né? Então tem que ter esse dinamismo no perfil do selecionado. Se você encontrasse hoje uma pessoa que está se preparando para fazer uma seleção, que dica você daria para essa pessoa? Bom, acho que o primeiro é que ela tem que ser simples, objetiva, né, e expressar o seu perfil de modo à vontade, porque aí fica mais caracterizado aquilo, as qualidades, né, os pontos fortes dessa pessoa e a pessoa que está entrevistando vai saber interpretar isso. Então eu acho que isso é uma boa dica, né, tem funcionado muito. E Eduardo, você já percebeu alguém mentindo em uma entrevista? Bem, isso acontece, não é muito frequente, mas acontece, e então a gente percebe quando a pessoa não é verdadeira ou quando ela está querendo mostrar algo que não está no seu perfil, em algum momento da conversa ela acaba se entregando, e aí a gente percebe que aquilo ali não está tão claro e a gente faz uma análise mais crítica em cima do candidato. O que quer dizer que pode ser que ele não seja aprovado. É muito alta a chance dele não ser aprovado quando a gente identifica que não há clareza ou não há veracidade naquilo que ele está colocando para a gente, ou seja, no currículo ou na sua trajetória profissional. Então, uma orientação aqui é que a pessoa sempre fale a verdade. Sempre fale a verdade. Se você não tem um determinado nível de escolaridade que a vaga exige, seja transparente, porque muitas vezes eu contratei pessoas que não tinham as competências que a vaga exigia, e por ela ser verdadeira e pelas outras competências serem acima da média, eu acabei contratando. E no varejo sempre existem oportunidades, né? O varejo ele é cheio de oportunidades, né? Porque o varejo, eu trato ele como um canal diferenciado. Você tem que amar varejo, você tem que gostar muito para trabalhar no varejo, porque ele é muito dinâmico, ele é muito, ele gera muita competitividade, né? Seja com os seus colegas, seja com você mesmo, seja com o mercado. Ele é competitividade todo dia, toda hora, todo minuto. Então, ele é tem que gostar, né? Senão, eu sugiro que faça outra coisa. E quando a gente pensa no dia a dia do varejo, para quem está pensando em se candidatar para uma oportunidade, o que ele precisa para chegar lá e ter sucesso? Primeiro ponto é vontade. Tendo muita vontade, muita persistência, você consegue sobreviver em algumas áreas do varejo. Porque às vezes eu brinco com alguns colaboradores da empresa. Ah, Eduardo, eu tenho dificuldade. Não, acho que falta um pouquinho de vontade de querer fazer, né? A gente vê inúmeras histórias de empresas, seja qual for o setor, que os seus fundadores e os seus executivos não têm toda a qualidade até de uma vaga que está aberta daquela empresa, mas a vontade fez com que eles superassem as dificuldades. Então aqui temos uma dica bem especial. Mais outro ponto que independe da formação e da experiência é conseguir demonstrar a motivação, o interesse e a vontade em fazer a diferença. Que dica especial!
E me conta mais um pouquinho agora sobre o Eduardo. Como que foi a tua trajetória? O que te trouxe até aqui? Bom, eu comecei muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos de idade e muito mais por vontade do que necessidade, né? Então eu já comecei, hoje olhando para trás, eu vejo que no meu DNA já estava o varejo no sangue, né? E passei por muitas dificuldades. Eu faço parte de uma empresa familiar e a vida numa empresa familiar ela é mais difícil do que numa empresa não familiar, né? Você tem que dar o exemplo, você tem que se dedicar mais, você tem uma série de obrigações a fazer para conquistar o seu crescimento dentro da companhia. Então não foi um período fácil, né? Mas eu fui persistente, né? Continuo sendo, porque quanto mais você cresce, mais difícil fica, né? E eu passei por as áreas bases do varejo, né? Comecei com vendas, eu hoje digo que eu sou um vendedor até hoje, a minha profissão é vendedor, né? E passei por áreas importantes como o e-commerce, que foi naquele momento em que o e-commerce veio no Brasil e eu estava ali e acabei pegando aquela onda, a gente estruturou o e-commerce, então eu tive uma visão do físico comparada com uma visão de online, né? E isso foi bem importante para mim, porque você trata direto com pessoas, né? No físico você tem equipe, você tem um cliente, você está se relacionando. E o outro, ele é carente disso, é meio que um autoatendimento, né? Mas a qualidade do processo ela tem que ser a mesma ou melhor do que o físico, né? Então a gente conseguiu fazer esse engajamento, essa conciliação entre on e off, como a gente fala hoje. E atualmente eu sou o diretor comercial da companhia, né? Como eu brinco com alguns, eu lutei tanto para chegar e quando eu cheguei no momento mais difícil econômico, né, do mercado, mas isso acho que são oportunidades que a gente tem para mostrar o seu trabalho. E ainda nesse contexto de aprendizados, me conta qual foi um livro que você leu que você considera que foi importante para a tua carreira? Olha, eu ao longo da minha carreira já li muitos livros, mas um que foi muito emblemático para mim, até um livro, eu julgo ele como um livro mais simples, né? Mas é O Poder da Paciência, porque no meu perfil a paciência ela foi um dos indicadores que eu tive que trabalhar muito. Então esse livro para mim foi muito importante. E Eduardo, qual é a importância da formação, do aprendizado na tua carreira? Sem dúvida é muito importante. A prática, de fato, ela é importantíssima, né? Mas você tem que estar num constante aprendizado, numa constante formação. Eu, ao longo da minha carreira, fiz muitos cursos, faço até hoje. Por mais simples que eles sejam, você acaba tirando algo que naquele momento da sua carreira, naquele momento da sua vida, você aproveita isso e torna uma prática mais eficiente, seja do lado pessoal como do lado profissional. Então essa é uma recomendação que eu dou a todas as pessoas com quem eu converso, que esteja sempre atualizado e faça o maior número de cursos e especializações possíveis dentro da área. Hoje nós temos muitos cursos disponíveis, inclusive gratuitamente nas redes, então dá para aproveitar, lançar a mão e estar sempre atualizado, né? Exatamente, não há necessidade de você fazer na maior ou na melhor instituição. Desde que você esteja se atualizando, não importa qual é o grau dessa instituição, faça que você vai ter proveito. Se você pudesse voltar no tempo e se tivesse 30 anos novamente, o que você faria diferente? Olha, não faz muito tempo que eu tive 30 anos, né? Não, eu tô brincando. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tido mais paciência em determinados momentos da minha carreira e mais persistência em alguns pontos que eu
poderia ter resolvido mais rápido, mais fácil, e por não ter essa persistência eu acabei demorando um pouco mais, né? Mas acho que isso também é um pouco da maturidade da idade, né? Mas eu teria mais paciência e mais persistência. Então, quem está em casa nesse momento, que está no momento de buscar uma oportunidade, sem sombra de dúvida precisa ter muita paciência e persistência. Acontece em todas as áreas, em diferentes profissões, né, Eduardo? E é uma questão de manter firme, que daqui a pouco encontra um novo desfecho, né? Eu venho de uma geração mais imediatista e eu percebo que essa geração mais nova, ela é ainda mais imediatista do que a minha. Então a paciência é um exercício muito importante que esse pessoal mais jovem precisa exercitar. Qual o conselho que você recebeu e que foi muito positivo para a tua vida, que você pode compartilhar com a gente? O conselho, talvez o mais importante que eu tenha recebido, ele veio do meu avô, né? E eu uso ele muito, que é: se você acredita e se você tem certeza de que é isso que você quer, não desista, jamais. E esse é o conselho que eu também deixo para as pessoas: se você acredita, não desista, vá em frente, baixa a cabeça que vai dar certo. Que ótimo! Então, assim, nesse momento tem muitas pessoas buscando oportunidades, estão em movimento, pensando em se recolocar. Fica essa dica, assim, muito importante. Alguma coisa a mais que tu quer dizer para quem está lá em casa nos vendo e olha, realmente vale a pena continuar? Todo o cenário, ele tende a fazer com que a gente desista, né? Porque as dificuldades estão aí a cada minuto, a cada dia, e tem tudo para que a gente desista. Então para você que está nos assistindo, não desista nunca. Por mais que as pessoas digam que não vai dar certo, se você acredita, baixa a cabeça, trabalha, se dedica que vai dar certo. Eduardo, muito obrigada por ter aceito esse convite, ter vindo compartilhar um pouquinho da tua experiência, do que vocês acreditam lá na Colombo. Tenho certeza que vai poder inspirar muitas pessoas. Você conseguiu nos ajudar a pensar e entender um pouquinho mais sobre inteligência de protagonismo de carreira. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, contem sempre com a gente.